essas horas vem o irmão, né? Eu conheci o pastor Josemar através de alguns textos, alguns sermões na internet, e quem me conhece aqui da igreja, a gente sempre ora para que Deus levante homens fiéis, para que sejam fiéis dispenseiros da palavra de Deus. E sem você saber, eu sei que você sabe disso, que você edifica a vida de muita gente, ao ponto de vir gente de Rio Claro aqui, de Santos, né? Ainda bem que eu não sou ciumento, viu, irmão? Porque eu sei que é para Jesus, né? Por isso que nós estamos aqui. E é uma alegria ter você aqui, que o Senhor te use. Pastor Josemar, está acompanhado de sua esposa, que nós já apresentamos, é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Jardim da Luz, no Rio de Janeiro, pai de 2 filhos, um menino de 22 e um outro filhinho de 11. Né? Como já tem 22 e 11, eu estou assim, não sei se estão programando um para manter os 11 anos de diferença entre os 3. Está na hora, né? Então, é uma alegria ter você aqui e que Deus possa usá-lo. Essa é a nossa igreja, pastor. Nova, infante, 3 anos, mas nós queremos brilhar por Jesus. Então, que Deus abençoe o irmão, possa usar o irmão aqui. Vou deixar uma aguinha ali para você. Tá bom? Seja bem-vindo. Você quer pedestal ou prefere falar na mão? Pode falar na mão, melhor. Amém, queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos, né, celebrando junto esses anos, tudo que Deus tem feito na vida da igreja aqui. E eu só lamento não estar no dia do bolo. Deus está comprometido com a minha forma, assim, né? Eu estava acontecendo com os irmãos que nos últimos anos perdi muito peso, fui falar isso na internet, agora ninguém mais chama para o dia do bolo, porque pensa que eu corro o risco de ganhar os quilos que eu perdi de novo. Mas vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento de adoração, louvor, que alegria estarmos juntos, Deus, a tua igreja te adorando. Nós sabemos, Senhor Pai, que naturalmente nossos corações e mentes, Senhor Pai, não eram só um pouco distantes da verdade. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nossa mente era a inimizade. Ela não só, Senhor Deus, tinha uma inimizade, a nossa mente, o coração era a própria inimizade contra a tua mente. O que mostra, Senhor Pai, quão terrível é a condição de cada um de nós, até que Deus, o teu poder soberano, Senhor Deus, nos tire da morte. E nós, Senhor Pai, sabemos que o mesmo poder que foi necessário para tirar as nossas mentes dessa inimizade visceral para contigo, é o poder, a tua palavra diz, que ressuscitou Cristo dos mortos, um poder inimaginável para nós. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que recantos do nosso coração e mente precisam ainda ser, Senhor Pai, confrontados pela tua verdade, ó Deus, porque há muito em nós que precisa ser, Senhor Pai, tirado à luz da tua palavra, Senhor Deus. É assim que o teu Espírito nos santifica através da palavra, e é o que nós desejamos, Senhor Pai, em nossas vidas. Então, que nesta noite, Senhor Pai, tu nos dê um coração, uma mente, ó Deus, a atuação do teu Espírito, para que nós nos deleitemos, sejamos confortados, confrontados pela tua palavra, e que possamos, Senhor Pai, levar, Deus, em nossos corações verdades que mudem as realidades da nossa vida, quando nós, Senhor Pai, não estamos reunidos assim, dessa maneira tão gloriosa como estamos nesta noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor me deu um tema assim, excelente, né? Cristo, o excelente. Eu estava pensando essa semana a respeito disso. Eu quero falar sobre aquilo que é mais básico, mas que é mais importante e que nós temos perdido. É fácil nós perdermos o mais importante, mesmo quando nós mantemos um vocabulário cristão. Nós podemos falar sobre Cristo, podemos falar sobre Evangelho, podemos falar sobre a morte de Cristo, e ainda assim perder qual é a mensagem que está por trás. Por exemplo, 1 Pedro 2,7, Pedro diz o seguinte, ele, Cristo, ele é a preciosidade para aqueles que creem. É a preciosidade, nada é mais precioso. Ele é o excelente.
mas para os que não creem, ele é um escândalo. Você vai ver que todos os apóstolos, eles afirmam isso. Ou alguém se deleita em Cristo, ou ele é o excelente, ou ele é o precioso, ou então alguém se escandaliza nele. Não pode haver, não há um lugar de neutralidade. Mas você vê que o evangelho, muitas das vezes da nossa geração, não gera isso. Nem numa ponta, nem na outra. Nem gera, muitas das vezes, homens que se deleitam em Cristo, que podem dizer, ele é a preciosidade. Ou então, como Paulo diz, por exemplo, em Atos, quando ele diz, não tenho a minha vida por importante, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de pregar o evangelho da graça. Eu não tenho minha vida por preciosa, por causa disso, porque ele é o excelente, ele é a preciosidade. E a Bíblia diz que a mensagem do evangelho, a verdade do evangelho é uma verdade que ela ou produz isso, ou ela produz o oposto. Que a mensagem do evangelho nunca produz alguém que diz assim, olha, Jesus é maravilhoso, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, eu não tenho assim uma coisa assim, mas eu acho bom. Ou seja, não há um sentimento de indiferença, mas muitas das vezes você pode pregar um evangelho que gera isso nas pessoas. Elas achem bom, elas achem interessante, elas não fiquem escandalizadas, e elas não fiquem com seus corações visceralmente contra aquilo que está sendo dito, e nem também aqueles que dizem crer estão dizendo é a preciosidade. Agora, isso é uma contradição, e é sobre isso que nós queremos falar hoje. Por que o que muitas vezes é pregado na nossa geração, o que caracteriza, não gera o que a Bíblia disse que tinha que gerar, tanto em quem crê, quanto em quem não crê. Em quem crê, ele é a preciosidade. Em quem não crê, ele é um escândalo. Ele me ofende. Nasce um sentimento de revolta contra essa mensagem. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 2:2, Paulo diz assim, pois decidi, eu nem disparei o relógio aqui, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você vê, ele não falou assim, eu não decidi saber nada a não ser Jesus Cristo. Ele diz, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E para uma outra igreja que tinha problemas opostos à igreja dos Coríntios, a igreja dos Coríntios era uma igreja cheia de problemas de mundanismo, liberalismo. Isso gerou um orgulho enorme, enquanto as pessoas viviam uma vida de libertinagem. Já a igreja dos Gálatas, ela era o oposto, não é? Ela tinha um sério problema com o legalismo, com o moralismo, ou seja, ela estava exatamente no lugar oposto à da igreja dos Coríntios, mas isso gerou também um orgulho enorme. Então, Paulo diz assim em Gálatas 5:11, logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Vocês aniquilaram o escândalo da cruz. Esse é o problema. Lá para os Coríntios, ele diz, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificaram. Quer dizer, na igreja dos Gálatas, eles ainda falavam de Cristo, eles ainda faziam culto, eles ainda falavam sobre Jesus, ainda falavam sobre crer nele como o Salvador. Mas ele diz, olha, vocês falam da cruz, mas vocês aniquilaram o escândalo, vocês mantêm a cruz, mas é óbvio que a mensagem da cruz vocês não mantêm, porque o escândalo dela se esvaiu. Então, na verdade, o que nos basta, nós fomos chamados como igreja, como filhos de Deus, a nossa tarefa é se lembrar sempre que a ênfase da nossa vida, da igreja, não é no que nós fazemos muitas coisas, mas a ênfase não é no que nós fazemos, nem no que nós construímos, nem no que nós vamos implementar. A ênfase da igreja é dizer o que Jesus fez, não é o que a igreja faz, não é o que ela implementa, não é o que ela produz, é tornar conhecido o que Cristo fez. Ele fez algo fundamental. Evangelho, a gente até às vezes usa a expressão de viver o evangelho, o que é uma expressão estranha, porque evangelho é notícia, é uma boa notícia, você não vive notícia, é a notícia do que Cristo fez. Ele fez algo,
É sobre isso que Paulo está falando quando ele diz: eu me propus nada a saber a não ser Cristo e este crucificado. Ou diz lá para os Gálatas: vocês tiraram o escândalo da cruz. O Evangelho é uma notícia, é uma boa nova de algo que há 12.000 anos atrás foi feito por Deus, quando Deus andou no mundo, e algo que aconteceu com Ele. Então, no que devemos crer? Qual é a essência da fé cristã? Por que a fé cristã, que caracteriza a nossa geração, não tem gerado nem um brado de que Ele é excelente, e Ele é excelente dando base à vida, e nem tem gerado um escândalo, para quem ouve dizer, quem ouve, e que não foi chamado pelo Espírito, ou seja, não teve seu coração aberto para isso, por que a pessoa não fica escandalizada com o que está sendo dito? Por que ela ainda pode ouvir e dizer: isso é bom, eu, apesar de não seguir isso, eu acho isso uma coisa muito boa. Por que alguém é capaz de dizer isso? Porque a essência do Evangelho não é pregada. Então, nós ouvimos muitas afirmações contraditórias. O apóstolo Paulo tinha plantado a igreja dos Gálatas, mas depois que ele saiu de lá, outros líderes foram colocados naquela igreja e começaram a ensinar outras coisas, que eram exatamente o oposto daquilo que o apóstolo Paulo ensinou. E é óbvio que aquilo era contraditório. Todos nós, há somente duas autoridades na nossa vida, pela qual nossas vidas podem estar baseadas: a Bíblia ou qualquer outra coisa que te agradar. A tua vida é dirigida por uma dessas duas coisas, ou por esse livro, ou por essa verdade, ou por qualquer outra coisa que você te agrada, você acha mais interessante. Não existe outra escolha. Você está sempre entre elas, você sempre vive segundo isso, ou segundo a palavra de Deus, ou segundo aquilo que você achou que era melhor e que te agradava melhor. Então, tudo no mundo baseia a sua opinião assim, ou nesse livro ou não. Na verdade, não me importa muito nesse outro não, porque ele se divide de muitas maneiras, mas essas outras bases para a vida, elas têm uma coisa em comum: elas não estão na Bíblia. Não importa onde elas se manifestam, não importa se elas se manifestam num determinado lugar, ou no que nós podíamos chamar no mundo, na cultura, ou no ambiente dito cristão ou evangélico. A vida se baseia ou nesse livro ou não nesse livro. E nós não nos importamos quão multifacetado pode ser as outras coisas que a vida das pessoas se baseiam, porque elas têm uma coisa em comum: elas não estão nesse livro. Então, a pergunta de Paulo era: qual é a verdade? Vocês em Gálatas são uma igreja, mas vocês perderam, vocês esvaziaram a cruz do seu escândalo. Qual então é essa mensagem? Essa é a questão. Qual é a mensagem da cruz que faz um ser humano ou ser chamado pelo Espírito Santo eficazmente e dizer: Ele é a preciosidade, Ele é o excelente, toda a minha vida está baseada nisso? Ou a pessoa dizer: eu odeio isso. Que mensagem é essa? Porque muitas das vezes você vai ouvir mensagens sobre a cruz que não gera nem uma coisa nem outra, nem alguém odiar aquilo, nem alguém dizer: isso é a minha vida. A Bíblia diz que não existe outras posições. Não é? Ele vai dizer: olha, a mensagem da cruz é um escândalo. Para os judeus é uma loucura para os gregos, mas para os que são chamados, ela é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Você vê, ou ela é loucura e escândalo, ou é a sabedoria e o poder. Não tem outro lugar onde você possa ficar. Então, é óbvio que se uma mensagem é pregada que não é nem para alguém sabedoria, a excelência de Deus, e nem para outros que não creem, não é um escândalo, então não é a mensagem da cruz que nós estamos pregando. Apesar da cruz estar lá, é o que Paulo está dizendo: vocês têm a cruz, mas vocês esvaziaram a cruz dos seus corações. Ou seja, a mensagem da cruz não existe aí, ela só é um símbolo. Então, a nossa pregação, a essência disso não é, como eu disse, o que nós fazemos, implementamos no mundo, e não é nem o que Cristo falou. Não é? É óbvio que isso vai entrar no momento certo, mas é o que ele fez, essa é a base, a cruz e a morte de Cristo.
É por isso que Paulo diz, eu me propus nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque é por meio da cruz que nós somos salvos. Não há outro meio. Então, Paulo não disse simplesmente que ele acredita na cruz, ou que ele prega a cruz. Ele diz, longe esteja de mim me gloriar em qualquer outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Não é só que eu acredito nela. Longe esteja de eu me gloriar em qualquer outra coisa, de ter qualquer outra coisa como excelente, como a base motivacional da vida, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra se gloriar, não é um teste para todos nós, porque a Bíblia diz que ou você se gloria na cruz, ou a cruz é um escândalo para você. Às vezes, você não se gloria na cruz, nem a cruz é um escândalo, só porque, às vezes, nós não entendemos o que é a mensagem da cruz. E às vezes nós, cristãos, não pregamos a mensagem da cruz para as pessoas. E às vezes mesmo nós não meditamos a respeito disso. Então a nossa relação com a cruz é o teste da nossa vida. A cruz divide o mundo em pessoas que se gloriam na cruz e pessoas que se escandalizam nela. Em pessoas que se gloriam e acham que ela é o poder e a sabedoria de Deus, e pessoas que acham que ela é uma loucura e um escândalo. Então você não pode dizer, olha, eu não estou em nenhuma dessas duas coisas, porque a Bíblia diz que sempre isso dividiu e divide a humanidade. Ou ela é uma ofensa, ou você se gloria nela. Se alguém não se gloria nela, mas não se ofende, é porque ele não está entendendo o que a cruz diz. É porque nós, talvez nós, pregadores, não estamos sendo claros o suficiente. De tal maneira que quem diz que creu não se gloria e quem diz que não creu não se ofende. Não é produzido os dois efeitos únicos. Então, o que a cruz é para você, define o que você é. Define onde nós estamos, define se nós fomos de fato tocados pelo Evangelho. Você se ofende ou se gloria nela. Todos nós aqui. E todas as pessoas do mundo inteiro, eles se ofendem ou se gloriam na cruz. Isso divide a humanidade, isso coloca a humanidade no lugar definitivo. Então, como nós lemos em 1 Coríntios 2:12, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mas um pouco antes, Paulo vem dizendo assim, em 1 Coríntios 1:17-25, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, ou seja, os judeus buscam poder, os gregos sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Você vê, sempre é Cristo crucificado, não é só Cristo, é Cristo e a cruz, Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados pelo Espírito eficazmente, tanto judeus como grego, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, na verdade, a Bíblia diz que a cruz é o caminho da liberdade, porque ele é o caminho que separa os homens entre aqueles que se gloriam na cruz, e então agora se gloriam em Cristo como o excelente, como a preciosidade, como Pedro diz, e coloca as outras pessoas escandalizadas com a cruz, com a mensagem da cruz, ofendidas mesmo. Então, isso era o que Paulo estava dizendo para aquela igreja dos Gálatas. Os coríntios, eles têm problema de mundanismo, são libertinos, mas o problema lá é que eles perderam a essência do que é a mensagem da cruz. Os Gálatas, eles são legalistas, eles são moralistas, eles estão cheios de orgulho também, e o problema lá é o mesmo de cá. Você vê, o resultado foi o oposto. Um é libertino e o outro é legalista, moralista. Mas o problema é que o escândalo da cruz foi esvaziado, foi perdido a essência
da mensagem. Então, Paulo vai dizer que essa é a única maneira de você realmente ser livre. É se você se gloria na cruz, porque você entendeu que a cruz é uma ofensa, e você ou está ofendido por ela, ou quem se gloria nela, em Cristo, na cruz, é livre. Há um tempo atrás, a liberdade faz parte, a igreja tem grande dificuldade, às vezes, com o evangelho, por causa da ideia visceral do ser humano de que ele é livre. Não é? Essa é uma ideia cada vez mais na nossa cultura exaltada. Eu estava, há um tempo atrás, lendo, e a ideia de liberdade é uma autodeterminação, não é? Em que ninguém de fora te obriga a fazer nada. Você faz o que você quiser só pela sua autodeterminação. E o problema dessa definição de liberdade, Paulo vai falar sobre liberdade, mas de maneira muito mais sofisticada, não é? É que ela não funciona na vida. Não é? Então, eu estava lendo uma entrevista um tempo atrás com Françoise Sagan, uma romancista francesa que já morreu, nasceu em 1935, morreu em 2004, e uma romancista das mais famosas do século passado. É estranho falar do século passado, mas quase todos nós aqui, grande parte, nasceu no século passado, né? No século XX, né? E ela é uma das maiores romancistas, e ela estava fazendo aniversário, 50, 60 anos. Na época, ela deu uma entrevista, e ela estava falando sobre isso. Ela fala o tempo todo sobre liberdade, sobre a liberdade que a nossa cultura agora proporciona, a visão de liberdade. E alguém perguntou a ela, olha, você experimenta essa liberdade? Essa liberdade que é tão característica das pessoas que moram em Nova York, em Paris, como ela vivia em Londres, em São Paulo, no Rio de Janeiro, assim, nas grandes metrópoles do mundo. Não é? E ela falou assim, sim, eu experimentei essa liberdade várias vezes, a não ser quando eu estava apaixonada. Quando eu estava apaixonada, eu não experimentei isso. Não é? Por quê? Porque quando eu estou apaixonada, você deixa que outra pessoa limite o que você quer fazer, a sua autodeterminação. O que ela está dizendo é o seguinte, quando nós amamos, se alguém diz que te ama, mas não limita os seus desejos por causa de você, de fato ele não te ama. Não é? Ela está sendo lógica. Não é? Então, quando eu estou amando, eu não estou sendo livre, porque eu sou obrigado a não fazer tudo o que eu quero por causa daquela outra pessoa, que não sou eu, que não é os meus próprios desejos. Então ela disse, olha, eu fui livre a não ser quando eu estava vivendo romance, mas graças a Deus, não é? A gente não vive romance a vida inteira. A maior parte da minha vida não estava num romance, então eu era livre. E é por isso, segundo ela, que nenhum casamento da nossa geração pode dar certo, porque você não pode ser livre e casado e amar ao mesmo tempo. E como nós amamos a liberdade, ou seja, a autodeterminação de fazer o que nós quisermos, então nós não podemos amar e ter um romance e ser livre ao mesmo tempo. E o choque disso dentro de nós gera o que acontece com a nossa cultura, em que os relacionamentos são todo fragmentados, porque o nosso anseio por liberdade é muito maior do que a prisão que o romance dá. Então ela disse, graças a Deus, a gente não fica envolvido no romance o tempo todo. E você pode também ter uma vida sexual sem um romance de verdade. É a ideia de uma das maiores romancistas do século passado, não é? Mas morreu já, agora, 2004. Ou seja, a ideia da elite cultural no mundo. Mas o apóstolo Paulo fala sobre uma liberdade muito mais sofisticada, não é? E que não coloca o homem nessa prisão que ele chama de liberdade, onde ele está lutando entre amor e romance, e ser livre, e que gera toda a dor da sua própria vida. Ele diz, os Gálatas, vocês perderam a liberdade em Cristo, porque se vocês não compreenderam a mensagem da cruz, vocês não têm liberdade. Vocês não são livres, você não pode ser livre se você não compreende isso. Então, Paulo plantou aquela igreja, depois dele outros líderes foram lá e ensinaram algo que era o oposto, mas eles chamavam de evangelho.
Eles diziam que era o evangelho ainda. Então, o partido da circuncisão, eles disseram, olha, você tem que dar a Deus um registro de justiça. Então, se eu pudesse explicar em 3 passos, eles diziam assim, número 1, você tem que crer em Cristo. Número 2, você tem que dar a Deus um registro de justiça, de uma vida correta. E, número 3, Deus te aceita. Paulo diz, não. O Espírito te leva a crer em Cristo. Deus te aceita. Deus te justifica. Depois, como consequência disso, você obedece. Mas só como consequência. Não é isso que faz você aceitável diante de Deus. Essa é a consequência inevitável de você ter sido aceito. Então, a circuncisão dizia, você crê em Cristo, é por isso que a pessoa podia, como é comum se pensar, não é? Ela podia estar hoje sendo aceita por Deus, amanhã ela não é aceita. Ela está salva agora, ela está perdida, porque ela tem que crer, e depois ela tem que dar um registro de justiça. Se amanhã ela não der o registro de justiça, perde tudo. Aí, depois da manhã, se ela der o registro de justiça, ela ganha de novo. Se ela der azar de morrer na hora que ela não deu o registro de justiça, ela não estava. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, isso não é o Evangelho. O Evangelho o Espírito leva você a crer no que Cristo fez. Você é aceito por Deus só por causa daquilo, para sempre. E agora, por causa dessa união com Cristo, inevitavelmente você dá frutos para Deus. Ou seja, era o oposto, apesar de falar que era o Evangelho. Então, Paulo diz, essa é a liberdade radical que o Evangelho traz, uma liberdade para viver uma vida que mais ninguém pode viver. Mas para você ter essa liberdade, você precisa de 2 coisas. E esse é o ponto, nós vamos dividir em 2, que nós queremos pensar com os irmãos hoje. Primeiro, você tem que ser ofendido pela cruz. Primeiro, você tem que entender o tamanho que é a ofensa que a cruz traz sobre você. Você tem que sentir o peso da ofensa. Se você, um dia alguém falou que Jesus era maravilhoso, que podia melhorar a sua vida, e você entendeu que o Evangelho era isso, e você um dia então resolveu que ia seguir isso, porque isso era muito bom, que Jesus era muito bom, você não entendeu, você não foi ofendido. Para você ter essa liberdade radical, e estar nesse lugar de aceitação, você tem que ter entendido a ofensa da cruz, tem que sentir o peso da ofensa. E, em segundo lugar, ao ser transformado, ao ser levado pelo Espírito Santo, em vez de ficar naquele escândalo e ofensa, você se gloriar naquilo, esse é o passo inevitável. Ou seja, você se ofende, você entende quão ofensivo é, e depois disso, você se gloria nela. Esse é o segundo passo. Então, nós queremos olhar essas 2 coisas no tempo que não resta. Já gastei 20 minutos no tempo que nos resta. Então, primeiro Paulo diz assim, deixe a cruz te ofender. Pastores, preguem de tal maneira que a cruz ofenda as pessoas. Preguem de tal maneira que uma pessoa ou seja transformada e diga, isso, Cristo é a preciosidade. Eu me glorio, longe esteja de mim me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz. Ou então a pessoa diga, isso é um escândalo, isso é horrível, eu odeio isso. Ou seja, o Evangelho seja tão claro assim, é por isso que eu me comprometi em pregar aí em Corinto, Cristo e este crucificado. Não só Cristo, Cristo e este crucificado. E aí na Galácia vocês fizeram o oposto. Vocês retiraram o escândalo da cruz. Não tem escândalo na cruz. O homem pode aceitar isso aí. Ele nem vai ser escandalizado pela cruz e nem também vai se gloriar na cruz, vai se gloriar em outra coisa. Então, esses 2 pontos essenciais. Os Gálatas não tiraram a cruz, eles tiraram o escândalo. Ou seja, eles tiraram a mensagem. Eles pensavam, a cruz como um símbolo do cristianismo, como uma coisa assim, é bonito, nós queremos o símbolo. Eles disseram, Jesus morreu por você, num culto igual ao nosso. Mas eles tiraram toda a ofensa que a cruz tinha. De tal maneira, a nossa geração pensa assim, que muitas das vezes as pessoas pensam, que ofensa? Que grande ofensa a nós pode existir no Evangelho? Não é uma coisa maravilhosa? Como eu posso me sentir ofendido?
Eles estavam tentando silenciar exatamente isso, a mensagem principal. A mensagem principal da cruz é profundamente ofensiva, diz o apóstolo Paulo. Ela é um escândalo para os judeus, ela é uma ofensa para os gregos, porque eles esperavam sabedoria e eles buscavam judeus poder. E quando eles veem a mensagem da cruz, eles ficam escandalizados e eles não podem achar aquilo, eu não vou viver isso aí, mas não, há uma reação, ou então ele é transformado e ele ama. Então, Paulo diz que encontrou muitos judeus em Corinto que desejavam o poder. Achavam que o problema do homem, assim, o problema da humanidade, se nós tivéssemos poder ao nosso lado, nós poderíamos resolver. Mas muitos gregos ficaram ofendidos com a cruz porque eles queriam sabedoria. Você vê, a cruz ofende pessoas que estão pensando coisas diferentes. Porque um achou que a cruz era uma loucura e outra que era um escândalo. Mas Paulo diz assim, para os que creem, ela é a sabedoria e ela é o poder de Deus. Ela é aquilo que aparentemente as pessoas estavam procurando. Mas ele está dizendo o seguinte, algumas pessoas são ofendidas de uma maneira, outras pessoas são ofendidas de outra maneira, mas todo mundo é ofendido. Os judeus foram ofendidos por uma razão, porque eles queriam o poder. Os gregos foram ofendidos de outra maneira, porque eles queriam a sabedoria. Mas eles foram ofendidos. Um se ofende de uma forma, outro se ofende de outra, mas a cruz ofende. E há somente dois tipos de pessoas no mundo, como nós dissemos, as pessoas ofendidas com a cruz e as que as que se gloriam na cruz. Você pode dizer assim, olha, na igreja visível tem muitas pessoas que se ofendem com a mensagem da cruz. Então como é que elas conseguem assistir 200 cultos, milhares de cultos e nunca ficam ofendidas? Porque elas não estão entendendo a mensagem da cruz. Ou porque nós não estamos pregando ela, ou porque nós fizemos o que os Gálatas fizeram, que tiramos o escândalo da cruz, porque muitas pessoas que se dizem cristãs, se entenderem o que a cruz quer dizer, vão ficar ofendidas. Vão ficar tão ofendidas quanto quem nunca ouviu o Evangelho. Ou você, então, se gloria na cruz. Então, primeiro de tudo, existem as pessoas que se ofenderam na cruz porque eles estavam pensando que o mundo precisa, o que nosso mundo precisa, o que a sociedade precisa, o que os casamentos precisam, o que os pais e filhos precisam, o que os lares precisam, o que os homens precisam, o que a cidade de São Paulo precisa. Precisa de sabedoria para organizar a vida. É o que os gregos pensavam, eles eram intelectuais. Eles eram... O apóstolo Paulo está falando dos gregos como os intelectuais daquele dia. Não quer dizer que todos os gregos eram intelectuais, mas ele está usando os gregos como essa classe de homens que pensam assim, pessoas educadas, uma elite cultural, daquela cultura greco-romana. E a Bíblia diz, eles ficaram ofendidos, há uma hostilidade visceral em todo mundo que busca a sabedoria para com a cruz. Eles ficam ofendidos, não com Cristo, mas com Cristo crucificado. Eles não ficam ofendidos com Cristo, eles ficam ofendidos com Cristo crucificado. E por isso que Paulo diz, eu me propus não pregar nada a não ser Cristo e este crucificado. Vocês em Gálatas não estão fazendo isso. Vocês esvaziaram a cruz do seu escândalo. Então, a hostilidade por parte das pessoas educadas, né, a classe pensante do mundo, de Paulo e do nosso, foi que Jesus fosse um escândalo, mas que Jesus crucificado era um escândalo. Por exemplo, Alfred Julius Ayer, que é um dos maiores filósofos britânicos do século passado, nasceu em 1910 e morreu em 89. Não é? Ele tinha a cátedra da Universidade de Londres de pensamento lógico. Ele propôs na filosofia muitas coisas a respeito da lógica e, enfim, um dos maiores pensadores britânicos do século passado, influente no pensamento ocidental. Ele diz assim, a respeito da expiação, a doutrina da cruz, isso que Paulo está dizendo, o que a cruz significa. Ele diz assim, a doutrina do pecado e da expiação são intelectualmente desprezíveis
e são moralmente ultrajantes. Você vê, ele não diz só, não gostei, essa tua opinião não é boa. Ele diz, isso é ultrajante, isso é desprezível. A doutrina da expiação e da propiciação são ultrajantes, são moralmente, totalmente desprezíveis. Eu sequer posso dizer que uma pessoa que é realmente humana possa acreditar no que essas doutrinas dizem. Bertrand Russell, que também foi filósofo, matemático, lógico, um dos mais importantes, porque ele estava completamente, abraçou causas sociais, direitos humanos, ele foi contra a guerras, ele foi uma das vozes na elite cultural do mundo, mais potentes contra a guerra do Vietnã. Ele viveu a beça, assim, apesar de que ele viveu a vida inteira assim, numa oposição total à cruz. Ele nasceu em 1890, em 1870, e morreu já quase fazendo 100 anos, com 98 anos de idade. Ele viveu quase um século, Bertrand Russell, e ele ganhou em 1950 o Prêmio Nobel de Literatura, não por um livro, mas pelo conjunto da sua obra. Por causa disso, porque ele defendeu a liberdade, defendeu causas sociais, era um ativista, e nasceu lá no século XIX, 1872, e morreu em 70, já do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel, e ele diz a mesma coisa, ele diz assim a respeito, ou seja, é um dos maiores pensadores assim do século passado. Ele diz a respeito da expiação e da propiciação: ninguém que é profundamente humano pode acreditar que um Deus puniria o pecado dessa forma. Ninguém pode acreditar que um Deus derramaria a sua ira dessa forma. Muitos cristãos também têm dificuldade com a ira de Deus. E, segundo as pessoas que têm dificuldade, é por causa do amor de Deus. Exatamente porque não entenderam a mensagem da cruz, não entenderam. Você vê, elas vão ficar ofendidas quando elas entenderem. É porque elas não pararam sequer para entender. Elas gostam de João 3, que fala sobre o amor de Deus, mas o último versículo do capítulo 3 de João é o seguinte: aqueles que não creem permanecem debaixo da ira de Deus. Quer dizer, o versículo que as pessoas gostam de falar sobre o amor de Deus termina dizendo: quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Ele diz, olha, você vê que Bertrand Russell, Alfred Ayer, eles estão visceralmente ofendidos pela cruz, eles são viscerais, eles não estão dizendo só, olha, essa opinião não é boa, essa opinião não é a melhor, eles estão dizendo, isso é desumano, isso é intelectualmente desprezível. Eles estão escandalizados, porque eles entenderam, porque pelo menos eles sabem o que a expiação e a propiciação quer dizer, e porque eles entenderam, eles estão experimentando aquilo que Paulo chama de o escândalo da cruz, aquilo que Pedro diz, para quem ele não é a preciosidade, ele é a pedra de escândalo, ele é aquilo que ofende mais o ser humano. Então imagine você sentar para iniciar uma conversa com o Dr. Ayer, se ele ainda estivesse vivo, e você fosse conversar e ele dissesse, olha bem, eu acho que alguém que crê na doutrina da cruz é intelectualmente desprezível, é moralmente desprezível, eu penso que essa pessoa é desumana. Ou então, se você fosse conversar com Bertrand Russell, um dos maiores filósofos do último século, e ele ia dizer, olha, eu acredito que você sequer pode ser colocado como um ser humano pensante, você é totalmente desprezível. Ou seja, você vê, eles não estão só discordando, eles não estão só dizendo assim, a sua opinião é errada, eles estão sendo viscerais, eles estão escandalizados, eles estão ofendidos. Paulo diz, é isso que a cruz faz. Pedro diz, é isso que a cruz faz. Ou alguém se gloria na cruz, ou alguém se escandaliza na cruz, se a cruz está sendo pregada. Isso só não acontece se você está esvaziando. Então, Cristo é excelente, ou eu estou escandalizado com o Cristo. Não existe outro ponto. Eles falam isso por causa da doutrina da propiciação e da expiação, não é?
A expiação é algo que era feito em nós, por causa da nossa culpa. Jesus é a nossa expiação. Ou seja, alguma coisa precisava ser feita em nós porque os nossos pecados nos poluem, nos fazem diferentes de Deus, nos colocam numa posição na qual Deus não pode olhar para nós, onde toda a comunhão está rompida. Mas propiciação fala algo sobre a cruz, sobre o que Jesus fez na cruz, algo que é feito em Deus. Há uma ira em Deus, há uma ira positiva, e propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Então, expiação é algo feito em você. Propiciação é algo feito para Deus, algo que aplaca a ira de Deus. De tal maneira que no Velho Testamento, quando Deus colocou durante séculos aquelas cerimônias que apontavam para o que Cristo fez, existiu o dia da expiação, o dia da expiação. A Bíblia diz assim em Levíticos 16, 21 e 22, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e vai enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode vivo, no deserto. Certa vez eu vi um grande intelectual como Bertrand Russell dizendo, isso é obsceno. A nossa cultura não acha nada obsceno, nenhuma perversão sexual. Ela defende, ela faz leis, ela não se escandaliza. Toda degradação moral, mas há algo que faz esse homem dizer, isso é obsceno, faz ele reagir. Você vê, para simbolizar o que Cristo fez, a gente sempre pensa no animal que foi morto, mas para simbolizar isso na velha aliança, no dia da expiação, no dia que só o sumo sacerdote, depois de oferecer muitos sacrifícios por si mesmo, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, levando o sangue da propiciação, porque a tampa da Arca da Aliança, onde estavam os querubins da glória, se chama propiciatório, é porque ali era feita a propiciação. Dentro da arca estava a glória de Deus, representando tudo que Deus é, a sua santidade. Dentro dela estava a lei de Deus, que nos condena. E a tampa da arca se chama propiciatório. Então, no dia da expiação, para simbolizar o que Cristo fez, era necessário 2 animais, o que às vezes a gente perde um pouco de visão. Um animal era morto e um tinha que ficar vivo, para simbolizar tudo que Cristo fez na cruz. Então o animal era sacrificado, e o sangue, o sacerdote pegava o sangue, o sumo sacerdote Arão, por exemplo, entrava no Santo dos Santos e ia com esse sangue colocar sobre o propiciatório, para fazer a propiciação, para que a ira de Deus contra o pecado do homem, que estava sendo substituído pelo cordeiro que foi morto, fosse aplacada. Então, primeiro, a propiciação. É algo que é feito em direção a Deus. Propiciação é o sacrifício que aplaca, que satisfaz a ira de Deus. Propiciação. Agora, o outro animal, os 2 animais não morriam, porque para simbolizar o que Cristo fez, precisava de algo assim mais complexo. O outro animal, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e confessava todos os pecados de Israel, os seus, enfim, os pecados, com a mão na cabeça do animal, simbolizando a transferência dessas iniquidades para o animal. O nome desse animal era, até a gente usa nessa expressão hoje, era bode expiatório. A gente diz, quando alguém quer botar toda a culpa na gente diz o quê? Poxa, quer me colocar como bode expiatório, vai botar toda a culpa em mim? É isso, a gente usa essa expressão por causa disso, por causa dessa cerimônia, que apontava para a cruz. Então ele confessava todas as iniquidades, e a culpa ia para o bode expiatório, e o bode expiatório não morria. Alguém pegava ele, levava ele para o deserto e abandonava lá para sempre. Ele era tirado, o tabernáculo ficava no centro do arraial de Israel, que era a comunidade da aliança, debaixo da aliança de Deus com o seu povo. Aquele animal era tirado fora do arraial para dizer como ele está fora da aliança e como ele é abandonado para sempre por Deus, no deserto, fora da aliança.
fora da comunhão, fora do lugar onde a ira de Deus não se manifesta mais, porque a propiciação foi feita. Então aquele ali mora abandonado para sempre no deserto e deixado lá. É por isso que na cruz, Jesus fez a propiciação e a expiação. É por isso que na cruz, Jesus foi abandonado. Ele não só derramou o seu sangue, que satisfaz a ira que os nossos pecados geram no coração santo de Deus. Ele nos expia também, ou seja, ele foi abandonado por Deus. É por isso que ele disse: por que me desamparastes? É isso, ele foi levado para longe. Ele foi completamente tirado de fora de toda a benevolência de Deus e colocado totalmente debaixo da ira de Deus, longe da propiciação. Dessa forma, como ele foi colocado longe, como bode expiatório, levando a nossa culpa, nós estamos expiados. Ou seja, nós podemos nos achegar a Deus, porque ele foi afastado de Deus como bode expiatório. E Deus não está mais irado conosco, porque o sangue dele nos propiciou. É isso que Bertrand Russell, Ayer, estão dizendo. Isso é obsceno. Você vê, a mensagem da cruz, ela produz essa reação. Ou a pessoa vai se gloriar, ou isso. Agora, por quê? Você diz, por que eles odeiam? Eles não odiavam Jesus. Bertrand Russell, Alfred Ayer, os grandes, eles não odiavam Cristo. A ideia de Cristo como um mestre sábio, que vai ensinar você a ter uma boa vida. Ame o próximo. Marido, ama a sua esposa. Gente, vamos perdoar. Eles achavam isso bom. Essa mensagem é boa. Cristo não gerava neles, a ideia que eles faziam de Cristo, não gerava neles, era a cruz. Era a cruz. A pessoa de Cristo sem a cruz, de maneira nenhuma. Não é? Há um musical da Broadway famoso, Jesus Cristo Superstar, não é? Mas que na verdade começou como uma ópera rock, só um disco. Em 1970 eu ouvi, já era, enfim, eu nasci em 69, então eu não sou da época do disco, apesar de não ser um garoto, né? Mas quando eu era adolescente eu ouvi pela primeira vez. Depois, em 71, virou a peça da Broadway famosa. Em 73 virou um filme famoso, mas em 71 ela também foi um dos primeiros lugares do mundo, não é? As músicas da ópera rock. E a ópera rock, ela conta a última semana dos dias de Jesus, uma coisa meio hippie, assim, do anos 70, então tem muita gíria e tal. Ela conta a última semana, mas ela não é fiel a nada que os evangelhos dizem. Na verdade, ela fala mais sobre a interação psicológica entre Judas, Maria Madalena e Jesus na última semana. E logo na primeira música, Judas canta, e ele diz assim: e todo o bem que você fez, em breve será varrido, porque você começou a importar mais do que as suas dicas para uma boa vida. Ou seja, você se tornou mais importante do que você diz. Se tudo que você fizesse fosse dizer essas coisas, Judas diz lá na ópera rock, porque esse é o pensamento cultural. Você ia ser ótimo, mas quando você começou a dizer que você é o Salvador e que você na cruz faz isso, você vai varrer tudo. As pessoas odeiam, vão odiar isso. Se você só ficasse dizendo, olha, ame o seu próximo, vamos fazer uma vida melhor, vamos, paz e amor, né, como o pessoal gostava de, naquela época, né, paz e amor, não faça guerra. Ou seja, veja, esse é o ponto de vista intelectual. O que Jesus disse, nós podemos gostar, dentro desses limites. Ame as pessoas, perdoe, não guarde rancor, não vamos fazer guerra, vamos viver a vida em paz. Agora, por que isso não ofende? Porque as pessoas que pensam assim, como os gregos, elas pensam, qual o problema do homem? O problema do homem é a falta de sabedoria. Nós podíamos ser uma sociedade maravilhosa, nós podíamos ser pessoas maravilhosas, mas a gente não sabe tudo que tinha que fazer. O nosso problema é que nós não encontramos a filosofia certa. Nós precisamos da filosofia certa, porque se nós tivermos a filosofia certa, nós vamos viver uma vida
boa, uma vida correta, uma vida certa. Nós precisamos de alguém que descubra qual é a filosofia certa. Jesus trouxe uma filosofia boa. Olha, essa filosofia a gente gosta. Por que as pessoas não se ofendem com isso? Porque isso é um elogio para o ser humano. Porque você está dizendo ao ser humano assim, você é bom. O problema todo é que você não sabe a filosofia certa. Se você soubesse como viver, vocês iam viver bem. Vocês iam viver bem. Mas vocês não sabem. Então isso não ofende, porque quando você pensa em Cristo assim, você não é ofendido, porque isso é um elogio. Vocês só estão desorientados. Então eles falam, olha, o Sermão da Montanha, muitas coisas, olha como é maravilhoso. Ele diz, façam as pazes, seja pacificador, vire a outra face, perdoe. E aí eles dizem assim, Bertrand, se nós tão somente pudéssemos seguir esses ensinamentos, seria maravilhoso para você ver, ele era contra as guerras. É maravilhoso, essa é uma grande filosofia, é por isso que os gregos buscavam filosofia. Agora, por que Bertrand Russell, por que as grandes mentes, por que elas odiavam a cruz? Porque qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é o seguinte, não é uma falta de filosofia, o problema é vocês. É isso que a cruz diz. Vocês são o problema, não é descobrir a filosofia certa. Eu, na verdade, escrevi o que é correto no coração de vocês, quando vocês nasceram, vocês sempre souberam que era melhor amar do que odiar, que o certo é perdoar, que o certo é não ser egoísta. Não é esse o problema, a cruz diz, o problema é vocês, e o que vocês são, merece a morte e a ira, e é por isso que eu não vim como um filósofo ensinar vocês a viver, eu vou ter que morrer, ou vocês terão. Vocês não são homens bons que estão precisando de uma filosofia. Vocês são homens maus que merecem morrer. Eu vim ao mundo e eu vou ter que morrer. É por isso que Jesus passa o tempo todo dizendo, a minha hora ainda não chegou. A minha hora, porque ele veio para uma hora. Tudo aquilo era só a preparação, mas ele veio para morrer. Eu vim entregar a minha vida. A minha hora vai chegar. Quando ele diz, quando ele sentiu que chegou a hora, quando ele sabia, ele mostrou a firme determinação de ir para Jerusalém e morrer. Ele veio ao mundo para morrer. É por isso que essas pessoas odeiam a doutrina da expiação e da propiciação. Diz, Deus está irado contra o pecado de vocês e vocês são culpados. E se Deus não afastar o pecado de vocês, como o Ocidente está longe do Oriente, como o bode expiatório que é mandado para o deserto, vocês são o problema do mundo. Você vê, as pessoas começam a ficar ofendidas. Enquanto você disse que o Evangelho era uma dica para uma boa vida, um bom casamento, uma boa cidade, as pessoas se sentem bem. É por isso que Bertrand Russell ele dizia, Jesus não. A pessoa de Jesus sim, não tem problema. O problema é essa coisa aqui, é a cruz. É por isso que Paulo disse, eu me propus nada a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Porque se você tirou a cruz, você perdeu o Evangelho, perdeu a liberdade que o Evangelho traz. Então, se Jesus só tivesse vindo ao mundo nos ensinar a viver, era um elogio para nós. Ela dizia, vocês são bons, mas vocês não sabem o caminho. Vocês são bons, mas vocês não sabem a filosofia certa. Eu vim do céu ensinar a filosofia certa a vocês. Mas ele diz, eu vim morrer. Eu vim morrer porque o problema de vocês não é uma filosofia correta de vida. O problema de vocês, é o coração de vocês. Do coração humano saem todos os pecados, saem os adultérios, o ódio, o ressentimento, a raiva, a falta. É do coração de vocês, o problema é o coração de vocês, o problema não é simplesmente vocês descobrirem a nova filosofia. Você vê, a mensagem da cruz é ofensiva, isso é um insulto. Agora, Jesus como um professor não é um insulto, pelo contrário, é um elogio. Agora, nós sequer precisávamos, vamos ser sinceros, dentro dos limites que isso pode ser dito, de pensar em Jesus para saber o que você devia fazer ou não. Por exemplo, Buda diz isso também, perdoa o outro, seja amigo, vive em paz. Confúcio diz a mesma coisa. Ou seja, o que Bertrand está dizendo é o seguinte, se Jesus é mais um Buda, se ele é mais um Confúcio, tudo bem. Nós gostamos de mestres que digam para nós como viver. Isso não nos ofende, isso nos faz nos sentir até bem. Saber, os gregos buscam saber, porque eles acreditavam que o problema do homem é uma falta da filosofia certa. E a cruz dizia, não.
não é suficiente. O intelecto de vocês não... O problema de vocês não é que vocês não são inteligentes o suficientes, não têm a filosofia correta. Você vê, o problema são vocês. Nenhum sistema vai funcionar com vocês, porque o problema é vocês mesmos. Às vezes as perguntas... É óbvio que eu, por exemplo, tenho uma clara definição do que é a melhor forma de governo, enfim, no mundo... E a melhor forma da economia, do mundo funcionar. Tem uma que é pior, tem uma que é mais anti-Deus e que não funciona. Mas a verdade, o que Deus está dizendo de maneira geral é o seguinte: nada finalmente funciona de verdade por causa de vocês. O problema não é a falta de sabedoria, o problema é os nossos corações. O problema são os nossos pecados. O problema é o nosso egoísmo radical. Então, alguém vem e diz para nós: viva com honra, ame os outros, não faça guerra. E tudo isso é ridículo. Você vê, às vezes, quantas vezes você já viu passeata anos atrás, né, contra uma guerra? Aí as pessoas vão para a rua com bandeira contra a guerra, pela paz, e vai para casa e larga a mulher. Por que ele está pedindo a paz no mundo e não consegue viver em paz com a mulher dele? Por que ele não consegue viver em paz no trabalho? Aquela pessoa que diz que governo egoísta lá nos Estados Unidos, ele é um imperialista, ele só pensa no interesse dele. Aí essa pessoa larga os filhos. Ele está pensando no interesse de quem? Essa pessoa faz um monte de coisa na vida que expressa a mesma coisa. O que um país é o eco do que as pessoas daquela nação são. É ridículo você dizer: vive em paz entre Israel e não sei quem, e se você não vive em paz com o vizinho, se você não vive em paz com a sua mulher, se você já está... você não vive em paz com as pessoas, por que dois países viveriam em paz? Se dois países é feito de pessoas, como nós. Então, os gregos queriam sabedoria, os gregos pensavam que assim que a sabedoria viesse, tudo estaria resolvido, que se eles tivessem o plano certo. E quando Jesus diz, não é assim, quando a cruz diz, o problema não é a sabedoria, o problema são vocês. A própria presença de Deus no mundo diz isso. Se fosse uma mensagem, eu entregava, não precisava vir aqui. Eu mandava a mensagem para vocês. Mas alguém puro, inocente, precisava morrer, precisava receber a ira, se alguém de vocês há de ser salvo. Então a própria presença de Cristo é uma ofensa. Cristo crucificado é a ofensa final. Agora, Paulo diz que os judeus eles queriam poder, eles pensavam um pouco diferente, são pessoas mais menos sofisticadas intelectualmente. Elas acreditam que se as melhores pessoas no mundo, como os judeus acreditavam ser, tivessem poder ao seu lado, tudo ficaria bem. Eles pensavam que eles eram bons. Se você apenas trabalhar duro, se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, um bom cidadão, enfim, um sujeito decente, você pode redimir a tua vida mesmo, redimir o mundo, redimir a sociedade. Então, o verdadeiro problema são as pessoas más do mundo, aquelas pessoas violentas, aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas ruins. Elas estão estragando o mundo. Se os bons tivessem o poder de fazer, de impor essa bondade que está neles, então o mundo seria melhor. Paulo diz, olha, para esses a cruz é uma loucura. A cruz diz que não há diferença. Eu falei que ia falar 1.1 e 1.2, mas já vi que eu vou falar só o ponto 1. Mas eu espero que seja claro o suficiente, não é? Ou seja, não vou poder falar sobre o gloriar-se, que é a consequência inevitável da ofensa da cruz. A cruz diz que não há diferença. Esse é o problema da cruz. É por isso que os judeus... Romanos 3, 22 e 23 diz assim, porque não há diferença. Você vê, não há diferença. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há diferenças. Você que acha que as pessoas boas, se tivessem o poder, você está enganado, porque não há diferença. Todos pecaram, todos estão destituídos.
aquela necessidade da expiação e da propiciação, do cordeiro que é morto para fazer a propiciação com seu sangue, e do bode expiatório que era mandado para o deserto, é a necessidade de todas as pessoas. Ninguém está fora, porque não há diferença, porque todos pecaram. Dizendo de maneira geral, diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, essa é a melhor definição de pecado. A definição de pecado está baseada no que Deus é. Romanos 12, 24 é o clímax da acusação contra a humanidade. E Paulo diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Você está dizendo para Israel, que são o povo que tem a revelação, o povo que tem a Bíblia naqueles dias, o mundo todo que já blasfemava a Deus, blasfema ainda mais por causa de vocês. E o pecado é algo contra Deus. O que torna pecado não é primeiro que ele fere as pessoas, estraga a sociedade, estraga os casamentos, estraga nossas relações. O pecado é pecado porque ele é contra Deus. Essa é a definição de pecado. Nós vemos hoje muito na igreja, mesmo no segmento que quer ser mais saudável na igreja, perder completamente isso. Nós nos chocamos com o crime. Nós odiamos o crime. Nós criamos São Paulo sem crime. Mas qual é a definição de crime? Crime é um mal cometido contra outro ser humano. É por isso que nós só ficamos chocados. É por isso que nós nos revoltamos. Agora, qual é a definição de pecado? É algo cometido contra Deus. É por isso que nós relativizamos. Qualquer coisa, qualquer pecado que não atinge o ser humano, nós achamos: olha, isso pode ser elevado. Afinal de contas, teria um ser humano sendo atingido por isso? É só Deus. Isso é pecado. Isso é a essência do pecado. Porque o crime devia nos atingir, porque também o crime é pecado. O crime é pecado porque o outro ser humano foi feito à imagem de Deus. É por isso. Porque ele foi criado à imagem de Deus. Por isso que crime é pecado. Mas não é por isso que crime nos choca. O crime nos choca porque é algo feito contra o ser humano. Se o mundo viver um pecado total, mas que não haja crimes, e que não haja dor para o ser humano, e que não haja nenhuma injustiça com os seres humanos, nós acharemos isso o céu. Porque Deus está fora dos nossos corações. A definição de pecado é aquilo que é feito contra Deus. Você vai ver, outro dia eu estava vendo um pastor dizendo assim: olha, o pecado de não ter uma ação social é muito mais grave do que a pornografia. Você vê, ele está falando exatamente o oposto do que é a verdade. Por que ele está dizendo isso? Porque na ideia dele, a ação social é algo que está atingindo os seres humanos, o mal. Agora, o que a pornografia está atingindo? É Deus. Ele perdeu a noção do que é o pecado e do porquê a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, pecado é algo feito contra Deus. Esse é o mal supremo, essa é a indignação. É por isso que Cristo teve que morrer. É óbvio que o pecado trouxe consequências terríveis para o ser humano. E é óbvio que isso deve nos chocar à medida que o ser humano foi criado à imagem de Deus e para expressar a glória de Deus. Mas quando o crime nos choca e o pecado não nos choca, ou quando nós achamos que o crime é mais sério que o pecado, e não achamos que o crime é terrível porque é algo que atinge Deus, e achamos que ele é terrível porque ele atinge o homem, nós estamos manifestando a malignidade do pecado na nossa suposta bondade e não a santidade de Deus. Então, o mal supremo da indignação final do universo, que diz lá no final de 1 João, diz assim: aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele, é por causa disso, é por causa de Deus. A glória de Deus não é honrada neste mundo, a santidade de Deus não é reverenciada, a grandeza de Deus não é admirada, não é o excelente. Deus não é o excelente, Cristo não é o excelente. É isso. O poder de Deus não é louvado, a verdade de Deus não é buscada, a sabedoria de Deus não é estimada, a beleza de Deus, ela não é valorizada. Nós podíamos nos chocar com o crime por causa da beleza de Deus. Há uma imagem de Deus ali, isso atinge isso, então isso nos choca, mas não é isso. As promessas de Deus não são confiáveis, os mandamentos de Deus não são obedecidos, a justiça de Deus não é respeitada, a ira de Deus não é temida no nosso mundo, a graça de Deus não é valorizada, porque nós agimos como se o ser humano merecesse algo de Deus, então ela não é valorizada. Isso às vezes nem na igreja. A pessoa de Deus então não é amada,
Ou seja, o infinito Criador do universo, que criou todas as coisas com esse propósito. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aquele que mantém todos os seres que vivem respirando e nossos corações batendo, aquele que impediu que no início desse culto não se formasse um coágulo no nosso corpo e nós já estivéssemos mortos, aquele que faz isso o tempo inteiro. A Bíblia diz assim em Atos 17:25, nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Esse ser, a Bíblia diz, é desconsiderado, ele é desacreditado, ele é desobedecido, ele é desonrado no mundo. A santidade de Deus sempre foi desprezada como algo ridículo no nosso mundo, porque nós desprezamos sua sabedoria, nós desprezamos quem ele é. Isso é que o mundo é. Esta é a indignação final do universo, por a razão pela qual as pessoas podem emocionalmente e moralmente estarem indignados com a pobreza, com a exploração, com o preconceito, com a injustiça de um homem contra outro homem, e ainda assim sentir pouco ou quase nada a respeito de toda a desonra que Deus recebe diariamente, é por causa do pecado. Essa é a essência do pecado. Isso é o pecado. Você vê, até aquela indignação contra o mal, contra o homem, na verdade é a expressão do pecado do homem, porque o que é pecado? É estimar, valorizar e apreciar o homem e a criação acima de Deus. Vocês substituíram Deus pela sua criação. É a acusação de Paulo em Romanos 11. Essa é a razão. Então, assim mesmo, a nossa raiva centrada no homem e na ferida que o pecado causa no homem é parte do pecado, porque ela não é consequência da nossa indignação do que está acontecendo em relação a Deus, mas é só por causa do homem mesmo, só porque nós valorizamos mais o homem, porque Deus é marginal na nossa vida. Esse é o nosso pecado, essa é a nossa condição. Então Paulo diz assim em Romanos 3:22-23, porque não há diferença, porque os seres humanos são assim, porque essa é a característica de todos os seres humanos, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos do sangue, todos nós precisamos da expiação. É por isso que a cruz ofende. Ele está dizendo, não há diferença, a cruz é democrática. Eu estou encerrando. A cruz ofende todo mundo. A cruz diz, não há diferença. Você pode dizer assim, olha, mas eu que sou o cara, por exemplo, Bertrand Russell, um cara das causas sociais, está sobre ele a ira de Deus. E aquele ali que é egoísta, que não faz nada, e sobre ele? Está sobre ele a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo, porque não há diferença, porque todos pecaram, porque ninguém glorificou a Deus como Deus. Não há diferença. Se não houver o sangue, se não houver a expiação e a propiciação, todos estão condenados. É por isso que a cruz é ofensiva, você entende? É por isso que as pessoas podiam aceitar Jesus como alguém que diz, olha só, coloque em prática o que eu digo que a sociedade vai ser melhor. Porque está vendo Jesus como um filósofo, mas ele está despido da cruz. As pessoas continuam mantendo a cruz como um símbolo. É isso que Paulo falou aos Gálatas. Vocês tiraram o escândalo da cruz, porque não há mensagem da cruz mais. Porque se houvesse mensagem, as pessoas estariam ou se escandalizando, ou estariam se gloriando. Porque se você descobrir, então, que através da cruz Deus fez isso, isso vai levar você a dar uma base para a vida. A gente tinha mais metade para ver do que a Bíblia diz ser a base, que é o que a Bíblia chama de se gloriar, dele ser a preciosidade. Mas primeiro, isso é necessário. Então não há diferença. Não é que não há diferença no sentido, você pode pensar assim, mas se um cara é um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, não é bom? Isso é ótimo, no sentido vertical é ótimo, mas não há diferença. Eu vou dar um exemplo antes de irmos para o fim. Imagine que 3 pessoas fossem colocadas no meio do Oceano Atlântico, e elas são pessoas que, uma é aquela pessoa que nada só assim, de vez em quando, assim, um nadador que aprendeu só o básico, assim, sabe? Um já é uma pessoa que praticou natação mais, nada melhor, mas o terceiro é um nadador olímpico, ganhou medalha de ouro no nado longo. Os 3 são jogados no meio do Oceano Atlântico. O primeiro, coitado, ele vai nadar uns 100 metros e morre. Tem jeito, ele nadou e morreu. Agora, aquele outro que era mais bem preparado, sabia nadar melhor, ele vai nadar 1 quilômetro, e aí o que acontece?
ele morre. Mas o nadador olímpico não, ele é um atleta. Ele vai nadar 30 quilômetros, mas aí o que acontece? Ele morre. Ele morre. Não há diferença. É óbvio que havia diferença entre eles. É óbvio que um era o melhor nadador que o outro. É óbvio que há essa diferença. Óbvio que horizontalmente é melhor, não é, para nós que as pessoas sejam bons pais, bons cidadãos, bons. Mas Paulo está dizendo, porque não há diferença. Porque no final todos estão debaixo da ira de Deus. Todos estão condenados, se não for a cruz. Jesus veio morrer. Por isso Paulo diz, eu não pregarei nada que não seja Cristo e este crucificado. Isso era uma ofensa para os gregos, porque eles pensavam, nós precisávamos só de uma filosofia de vida. E se Jesus é mais um Buda, um pensador, que traz aquela coisa que vai fazer nós sabermos viver o casamento, viver em sociedade, viver um com os outros, vai ser maravilhoso, porque nós vamos botar isso em prática. Jesus diz, não. Então é isso que Pedro ficou escandalizado, porque Pedro começou a seguir Jesus. Tentava obedecer Jesus. Aí Jesus disse assim, é necessário que eu vá a Jerusalém e morrer. Aí Pedro não entendeu. Eu pensei que não precisa, não vai, não morre. Não, se eu não morrer, tu está perdido. Eu perdido? Tu morre, eu estou perdido, mas estou seguindo, estou andando aqui, estou fazendo as coisas, estou vivendo uma vida boa. Não, se eu não morrer, tu está perdido. Porque não há diferença. Não, se o meu sangue não for derramado, se não for feita a propiciação por Pedro, se a expiação não for feita, você vai estar debaixo da ira de Deus. Esse que é o escândalo da cruz. Você vê, ela é democrática, ela ofende todo mundo, ofende o conservador e o liberal, assim, sabe? Ela ofende aquele cara que é profano e ofende o cara que tem moral e bons costumes. Vamos ser sinceros, ela ofende o pessoal de direita e de esquerda. Ela ofende todo mundo, ela assim, é democrática. Ela ofende aquele cara que está lá no corredor da morte, nos Estados Unidos, ou então aqui na cadeia brasileira, condenado a 30 anos, que é o máximo aqui no Brasil, ninguém fica 30 anos preso. Mas o cara que está lá condenado, e você pensa, eu e esse cara, não há diferença, não há diferença. Você e ele, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos. Essa é a mensagem da cruz. A cruz é ofensiva. As pessoas que podem dizer assim, olha, eu nunca me ofendi com a cruz, eu acho até bom. Ela não entendeu. Ela não entendeu o que a cruz diz a respeito dela. Agora, quando você entende isso, você vê, é por isso que a Bíblia diz, quando o homem entende isso, quando o Espírito Santo leva o homem a entender isso, então, entender a seriedade da grandeza e da excelência de Deus, e o que a vida humana é para Deus, então ele se gloria também só na cruz depois disso. É por isso que Paulo diz assim, eu não me glorio, eu, segundo a lei, fui fariseu, em Filipenses, eu andei segundo a justiça que há na lei externa, eu fui irrepreensível, mas eu considero tudo isso esterco, porque eu vou me gloriar só na justiça que vem pela fé em Cristo. Só pelo que Ele fez, só o que Ele fez me faz aceitável. Em mim mesmo, eu não sou aceitável. Em mim mesmo, isso faz o quê? Faz quando eu olho para o pior ser humano da terra, eu dizer, não há diferença. Não é por isso que eu não estou salvo, porque há uma diferença entre eu e ele. Não há diferença. A única diferença é o que Cristo fez, é o que Cristo fez. É porque eu fui chamado. Paulo diz assim, para os gregos é uma loucura, a cruz. Para os judeus é um escândalo, mas para os que são chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você passa a se gloriar porque você começa a entender que só na cruz o amor infinito de Deus e a justiça infinita de Deus puderam se abraçar. Quando você tem uma ideia do amor de Deus por alguém, que pode passar por cima, e porque o ser humano é digno, e que pode esquecer o pecado, você não entendeu o amor de Deus, e nem a justiça de Deus. E nós nos gloriamos na cruz, então, somente porque nós descobrimos que a cruz, é por isso que ela é a sabedoria de Deus, é um lugar onde Deus pode demonstrar o seu amor, o único lugar, o seu amor eletivo, salvador, e ao mesmo tempo derramar toda a sua ira, e a sua justiça ficar satisfeita na pessoa do seu Filho. Jesus foi, então, o cordeiro da propiciação e o bode expiatório para todos aqueles que o Pai deu a Ele.
Então, nele nós somos feitos justiça de Deus. É por isso que começamos a nos gloriar, mais nada, não me gloriei. Então, Paulo diz assim, longe de mim esteja me gloriar em qualquer outra coisa, a não ser na cruz de Cristo. E aí ele diz, na qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Essa seria a segunda coisa. Quando você se gloria em Cristo, ela vai te dar bases para você realmente estar morto para o mundo e o mundo morto para você, de uma maneira incrível. Mas nós vamos encerrar agora. Você pode ter a cruz, você vê, mas você pode ter Jesus, você pode ter alguma coisa do Evangelho e não ter o Evangelho. Porque o Evangelho, primeiro ele ofende, você tem que receber essa ofensa. Quando você é chamado por Deus, essa ofensa vai se transformar num se gloriar em Deus para sempre. E quem não é chamado, quando ouve isso, reage como Bertrand Russell. Isso é desprezível, porque isso me condena. Isso diz que não há diferença. Eu que lutei pela paz, eu que escrevi um monte de coisa, eu que sou o cara das ações sociais, quer dizer que sem a cruz não há diferença? Não há diferença. Não há diferença. Então ele odeia a cruz, ele não odeia Jesus, a ideia de Jesus, com seus ensinamentos morais. Mas ele odeia a cruz, ele odeia a expiação, ele odeia a propiciação, e cada vez menos cristãos entendem a expiação e a propiciação, e cada vez mais cristãos entendem Jesus como Bertrand Russell. Então eles nem são ofendidos e nem podem se gloriar, mas de fato, quando alguém está nessa condição, ele se ofende com a cruz, é porque ele não está ouvindo a história direito, ele não entendeu. Ele acha que ele é maravilhoso, e a cruz é só um símbolo do amor do Deus para o ser maravilhoso que ele é. Ele não entendeu a cruz. Ele não entendeu porque Jesus tinha que morrer. Ele não entendeu a propiciação nem a expiação. Então só há dois tipos de pessoas. As pessoas que se gloriam e dizem, ele é a preciosidade por causa da cruz. Ou as pessoas que dizem, é um escândalo por causa da cruz. A cruz, sempre, a verdade do Evangelho, ela vai causar ou o escândalo, ou se gloriar na cruz. Ou então a pessoa não está ouvindo o Evangelho de fato. Nós pregamos, apesar disso, o apóstolo Paulo diz assim, eu me propus nada a saber a não ser Cristo e este crucificado. Ele disse assim, eu estou pronto para ir a Roma e pregar o Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação. É o único poder, essa mensagem. Vocês, Gálatas, vocês tiraram o escândalo da cruz, não há mais liberdade aí. Vocês, ó insensatos, quem vos fascinou, vocês perderam o Evangelho. Aí, estão pregando o Evangelho, está tendo culto, vocês falam em Jesus, vocês têm o símbolo, mas vocês não têm mais a verdade. Então, a única maneira de Jesus ser o excelente, dele ser a preciosidade, é a cruz nos ofender, mas em vez de nós ficarmos ofendidos, o Espírito Santo faz algo em nós, e nós descobrimos que a cruz, que é um escândalo para os judeus, e uma loucura para os gregos, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo diz, para os que são chamados, então é por isso que ele diz, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então nós devemos duvidar quando nós estamos pregando Cristo e ele não crucificado. Quando nós estamos pregando Cristo como se ele fosse Buda, como se ele fosse Confúcio, ensinando algumas regras morais boas para o homem, boas para a sociedade, que o homem pode abraçar, porque o homem pensa, nós precisamos disso, de sabedoria para viver, porque nós somos seres bons, mas não somos sábios. Ou então, vemos que há homens bons e homens maus, e nós que somos os bons, precisamos de poder para fazer o bem prevalecer. A Bíblia diz, para esses, não há diferença, todos pecaram. Todos estão destituídos, todos precisam da cruz, todos precisam de expiação e propiciação, ou então estão debaixo da ira de Deus, como os Gálatas tiraram, e Cristo nada mais era do que um mestre moral, e a morte de Cristo era só um símbolo de amor, não tinha propiciação, não tinha expiação lá. Paulo diz, logo o escândalo da cruz foi aniquilado por vocês. Não há escândalo, não há evangelho. A única coisa que faz Jesus ser o excelente, faz alguém dizer, não tem minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado. Ou então, como Paulo diz, o meu desejo é conhecê-lo. Perdi todas as coisas por amor a Cristo. Meu nome, minha posição,
o respeito que as pessoas tinham por mim. Perdi tudo, mas considero tudo isso esterco perto de Cristo, porque Ele é a preciosidade. Isso vai dar uma base para a vida que nós pensávamos que íamos ver hoje, enorme, para enfrentar a vida. E se nós não temos, é porque nós não fomos ofendidos pela cruz e nem agora nos gloriamos nela. A cruz divide o mundo entre os que se escandalizam e os que se gloriam nela. Jesus não tem nenhuma relação com esses mestres morais como Buda. Ele é Deus, ele veio no mundo para morrer. E só então, depois que o Espírito nos leva a crer, o Evangelho é o poder e a justiça de Deus e a sabedoria de Deus, ele nos coloca em paz com Deus. E sai, pela união com Cristo, nós produzimos os frutos para Deus, os frutos de santidade. Ele nos dá o registro total diante de Deus, a aceitação total. E a nossa união, de maneira inevitável, produz uma vida que honra a Deus e abençoa outras pessoas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir ao pastor Ion que ore. Quero já agradecer ao pastor por esse convite gracioso para estar aqui junto com os irmãos. Que Deus possa continuar, não é, aqui o que Ele já começou nos próximos anos, enquanto nós estivermos no mundo, e possa nos colocar juntos aqui, em todos os lugares onde tem levantado um povo comprometido com a glória do Seu nome, com a excelência. Ele é o excelente, Ele é a preciosidade. Que possamos estar firmes, porque cada vez mais temos vivido em dias mais escuros, onde o cerco contra as verdades do Evangelho tem se tornado mais pesadas em nossa cultura. Pastor. Pai, nós te agradecemos, porque há 2000 anos, Senhor, temos falado da cruz de Cristo. E nós te agradecemos, Pai, porque ainda podemos pregar Jesus Cristo e este crucificado. Nós te agradecemos porque ainda podemos anunciar o escândalo da cruz. Loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem, para aqueles que são chamados, poder de Deus. Pai, se há alguém aqui na dúvida, nós sabemos que o Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e cremos num Deus que diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo de salvação, que ao se escandalizar com a cruz, ao olhar e não entender o que Cristo foi fazer lá, possa entender que é necessário olhar para si mesmo e ver que o escândalo sou eu, o escândalo é o pecado que desagrada ao Senhor, mas que Deus, na sua justiça, que puniu seu Filho, ama o pecador. Ó, Pai querido, eu quero te pedir essa noite, Pai, se alguém aqui foi impactado, Senhor, com o que o Senhor falou, do escândalo da cruz, daquilo que Jesus veio fazer, que quanto mais lê a Bíblia, entende que a Bíblia é que nos lê, nos mostra o quanto somos pecadores e o quanto ardentemente precisamos desta cruz. Pai, impeça essa pessoa hoje até de dormir, Senhor, mas que o Teu Espírito incomode, dizendo, você precisa da cruz. Que a IPBI possa anunciar que ainda existe uma cruz até aquele dia que o Senhor voltar, Senhor. É a nossa oração. Rogamos pela vida do pastor Josemar, pela simplicidade com que ele falou aqui, que a Tua palavra, através da vida do Seu servo, do Teu servo, possa penetrar corações aqui, Senhor, ainda esta noite, Pai. É a nossa oração. Abençoe, Senhor, todos aqueles que aqui nos visitaram, Pai. Guarde, Senhor, a vida da irmã Cláudia, acompanhando o ministério do seu esposo, a vida dos seus filhinhos. Que seja uma família aos pés de Jesus, não pelo padrão de regras, mas do Cristo crucificado. O Jesus que entrou nas casas e fez total diferença, faça sempre diferença na casa deles e nas nossas casas aqui. É a nossa oração, Senhor, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Me ocorreu de nós cantarmos um hino 266, vou pedir para os nossos músicos virem.